novo para Deus. O que eu vou trazer de novo para o Senhor? O que eu vou oferecer para Deus do meu novo para Ele? E é isso que nós vamos refletir aqui, né? Que coisa boa, a pastora Sandra falando, né? Que lugar maravilhoso é a casa de Deus, não é verdade, irmãos? Que coisa boa é a casa do Senhor, que lugar gostoso. A gente louva, entra na presença do Senhor, é abençoado, sai daqui renovado, revigorado, né? Rompendo em fé, como o pastor Elton compartilhou ali, porque se a nossa alegria, irmãos, estiver nos homens, nós somos os mais infelizes de todos os homens, está difícil, né? A gente torce pelo Brasil, né? Torce pelo Brasil, vai lá, deixa o nosso voto aí, perde. Torce pelo Brasil, faz lá um camarão, Zezinho preparou um camarão lá para comer, vai lá e gasga com um camarão. Então, a nossa alegria é o Senhor. Quantos tem Jesus como a sua alegria? Dá um aplauso para Ele aí. Ei, irmão, glória a Deus. Nossa alegria é o Senhor. Graças a Deus que a gente não depende de homens, né? A nossa alegria é o Senhor. E aí o desafio é o meu novo para Deus. Meu novo para Deus. Eu quero falar com os irmãos aqui sobre esse desafio, né, do meu novo para Deus. Romanos capítulo 11, verso 36, o verso diz assim, diz lá assim, ó. Uai, não apareceu, engraçado, está aqui, mas não está lá. Aqui já está, ó. Me ajuda aqui, Taca. Será que... Aqui eu já projetei, ó. Vou fechar de novo. Deixa eu ver, ó. Não está passando lá, ó. Será que tem que desligar aqui? Essa chave, essa janela? Vê. Deixa eu ver se tem que desligar. Deu? Ó, vamos ver agora. Ó, mexeu. Vamos ver. Não, voltou, ó. Ixi, será que vai dar problema hoje? Possível. Vamos lá, vamos tentar. Vou ligar aqui de novo, vamos ver. Será que vai ser outra chave, hein, Elias? A mesma? Então vamos lá. 48, 53, né? Vamos lá. Vai, meu filho. Não deu não, está aqui rodando aqui, ó. Ó. Mas está atrasado. Aqui, vamos ver agora. Está mexendo lá? Não, não está lá. Aqui está mexendo e lá não. Engraçado. Aqui para você ver. Vê se mexe lá. Ó. É isso aqui, ó. Vamos lá, hein? Expectativa. Ó. Isso aqui dá a mexer com gente aí, ó, inteligente, né? Vê se agora dá. Deu não? Aí tá no modo apresentação, lá não tá. Vai lá, fica aí, me auxilia aí. Mas vamos lá, ali tá dando para ver, não tá, irmãos? Tá dando para ver, olha só. O meu novo para Deus. Ó, peraí, deixa eu ver esse negócio, velho. Peraí, desce não. Olha lá, ó. Deu certo? Não, eu botei aqui para baixo e não deu certo, não. Fica aí. O meu novo para Deus, Romanos 11, 36. O que o versículo diz em Romanos 11, 36? Fala assim, ó. Porque dele, por meio dele e para ele são quantas coisas? Todas as coisas. Quantas coisas, irmãos? Todas as coisas. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você é dele, não sabia, hein? Olha aí. Dele, tudo é dele. Quantas coisas são dele? Todas não são só as pessoas, tudo é dele. Tudo é dele. Esse lugar é dele, a minha vida é dele, o meu ar é dele. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, fica aí, hein, auxiliar. Vamos lá, pode passar? Ah, ele está só lento. Ah, então tá, ele vai dar certo. Eu boto aqui daqui 10 minutos. Não, então, ó, quando o apóstolo Paulo escreve isso aqui, muito interessante nós entendermos ali o livro de Romanos. O livro de Romanos é um tratado teológico
em relação a uma área da teologia chamada soteriologia, que é a teologia da salvação. O apóstolo Paulo escreve a carta aos Romanos. Você quer entender sobre a salvação em Cristo Jesus, você precisa ler a carta aos Romanos. Capítulo 1, ele fala assim: todos nós somos indesculpáveis diante de Deus, independente se ouvimos a pregação ou não, porque todas as pessoas sabem que Deus existe. Esse papo de ateu é papo furado. Todo mundo sabe que Deus existe. Se crê ou não é outra coisa, mas todo mundo sabe que Deus existe. O apóstolo Paulo, assim, pelo que Deus criou, é impossível nós termos a criação diante dos nossos olhos e entender que tudo isso que está aí diante dos nossos olhos veio pelo acaso. É impossível isso acontecer. As conexões moleculares, as conexões que formam aí toda a matéria, a transformação de tudo isso em tecido, em órgão vivo, o funcionamento dos órgãos vivos, para que isso viesse do acaso, isso já seria um milagre. Então o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, olha, todas as pessoas sabem que Deus existe, pelo que Ele criou. A criação revela quem Deus é. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? A criação revela quem Deus é. Criação revela. Salmo capítulo 19, depois você lê em casa. Salmo capítulo 19 diz que a criação proclama a glória de Deus. Mesmo sem voz, ela proclama a glória de Deus. O sol quando nasce, quando se põe, as estrelas, a lua, tudo que Deus criou, proclama a sua existência. Capítulo 2 ele fala assim: você pensa que você é judeu, aí ele escreve para os judeus, ele fala, você pensa que você é judeu, por conhecer as escrituras, mas não se arrepender, está livre da condenação? Então você também, se não tiver uma experiência de quebrantamento, de arrependimento, você também está condenado. Não é o conhecimento da palavra que te justifica, mas a prática dessa palavra. Capítulo 2 de Romanos. Ele vai falar assim: você ignora que a misericórdia de Deus pela sua vida, a bondade de Deus pela sua vida, te leva ao arrependimento. Não é para você ficar aí, olha, desfrutando da bondade, da misericórdia de Deus. Ela tem um propósito, te levar ao arrependimento. Sabe por que Deus renova a misericórdia dele todas as manhãs? Para a gente criar vergonha na cara, irmãos. Todas as manhãs Ele nos dá uma nova chance. Glória a Deus por isso, amém? Então, capítulo 2 ele fala para o judeu. Capítulo 3 ele fala assim: olha, porque todos nós estamos condenados. Ele fala, capítulo 3, não há um justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, né? Porque todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós pecamos, estamos destituídos dessa glória. Capítulo 3. No capítulo 4 ele fala assim, ó, aí Deus levanta um homem e uma mulher, Abraão e Sara. E Deus começa ali uma história de restauração, de salvação através desse homem, não por obras, o apóstolo Paulo fala, mas pela fé. Tudo que Abraão fez e rompeu e conquistou em Deus, não foi pela sua força, até porque Deus o chamou com 75 anos de idade já. Ele vai ter o filho dele com 100 anos de idade. Deus fala assim, Abraão, eu estou te fazendo tudo isso aí para você entender que não é pela sua força, não é pelo seu esforço, é porque eu quero fazer. Agora, se tem uma diferença que Abraão pode nos ensinar, é fé. Isso faz a diferença. Por que as coisas aconteceram na vida dele? Fé. Por isso ele é o pai dos da fé. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo começa falando no capítulo 5, verso 1. Então agora nós estamos justificados pela fé. Por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o filho de Abraão. Por meio de Jesus, todos nós somos justificados. Justificados, pois, mediante a fé, nós temos o que com Deus? Paz com Deus. Por intermédio daquele que nos amou, por essa graça maravilhosa. E ele vai falar assim, ó, porque Deus, no seu devido tempo, se não me engano, verso 6, enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos ímpios. Porque dificilmente alguém morreria por alguma pessoa justa, porque pode ser pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós o que ainda? Pecadores. Aí a graça de Deus, capítulo 5, a graça de Deus. Aí o capítulo 6 ele fala assim, por isso agora nós precisamos nos identificar com Cristo pelo batismo, capítulo 6. Ele fala, agora nós precisamos ser batizados, porque é a nossa identificação com Jesus. Ele morreu e lá no batismo nós morremos. Ele ressuscitou, lá no batismo nós ressuscitamos. Então nós não podemos negligenciar essa identidade com Cristo, capítulo 6. Capítulo 7 ele fala assim, nunca mais confie em você mesmo. Quem me livrará do corpo dessa morte? Eu quero fazer o bem, mas não consigo.
Isso é a dependência da força humana, da carne. Capítulo 7 ele fala, olha, não depende de você, só a graça pode salvar. E aí o capítulo 8, irmãos, ele termina falando assim, olha, em Cristo Jesus nós somos o quê? Mais que vencedores. Você pode dar um aplauso a ele bem forte? Em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mais do que vencedores. Aleluia. Aí você fala assim, mas pastor, que está no capítulo 11 ali, é porque o capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 é uma palavra voltada para Israel, aí você vai ver lá, não é uma palavra para os gentios agora, é uma palavra para Israel, ele está explicando lá, vou falar um pouquinho da minha nação de Israel, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, vocês pensam que Deus esqueceu, os judeus não esqueceram, eles pela dureza do seu coração rejeitaram a Cristo, e porque eles rejeitaram a Cristo, o Senhor passou o evangelho para os gentios, mas Deus não se esqueceu da sua nação, Deus tem um propósito na sua nação, e Ele vai revelando ali todo o propósito que Deus tem para a nação de Israel, e quando Ele fala, irmãos, que um dia Israel vai abrir os olhos, e reconhecer quem é Cristo Jesus na sua vida, Ele dá a entender que isso vai ser o cume da volta do Senhor Jesus Cristo, e quando Ele começa a falar sobre tudo isso aí, Ele conclui justamente com essa passagem de Romanos capítulo 11, por volta ali do versículo 33, ele vai dizer assim, ó profundidade da riqueza, ele fica extasiado com a sabedoria de Deus, ele fala, ó profundidade da riqueza, ele escreve isso lá, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, Paulo fica extasiado, ele fala assim, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ele pergunta assim, ó, quem deu alguma coisa para Deus, para que lhe seja retribuído? Porque dele, por meio dele, e para ele, são quantas coisas? São todas as coisas. O apóstolo Paulo conclui, dizendo isso aí. Então, tudo que Deus realiza e faz na minha vida, na sua vida, é para ele. É direcionado para ele. Tem um propósito de glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle. Quando nós oramos assim, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, sabe como que nós santificamos o nome de Deus? Revelando a obra de Cristo nas nossas vidas. Sabe como que nós trazemos blasfêmia ao nome de Deus entre os gentios, como a palavra fala? Quando nós damos um mau testemunho. Santificar o nome do Senhor é revelar a obra de Deus nas nossas vidas, o novo de Deus nas nossas vidas. E existe no mínimo 3 novos, vamos dizer assim, 3 novos de Deus na minha vida, na sua vida, que é totalmente para Ele. Primeiro, um novo coração. O que Deus quer de mim, de você? Um novo coração. A segunda coisa que Deus quer de mim, de você, é uma nova mensagem. É que os meus e os seus lábios proclamem palavras que engrandeçam, que glorifiquem a Ele e ao seu propósito. O que tem saído dos nossos lábios? E a terceira coisa que Deus quer de mim, de você, é uma nova atitude. Uma nova atitude. Diga comigo, um novo coração, uma nova mensagem, uma nova atitude. Coloca a mão no seu coração, diga um novo coração. Não precisa colocar em cima da boca, coloca mais ou menos assim, ó. Senão você não vai conseguir falar. Fala assim, uma nova mensagem. Agora levante suas mãos e diz, uma nova atitude. É isso que Deus quer de mim e de você, nesses dias. Olha o que Ezequiel vai dizer para nós. Olha o que o profeta Ezequiel vai dizer para nós. Está lento, né? Daqui a pouco eu apareço. Ai, meu pai, vamos lá. É porque o versículo está aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Eu vou lendo, depois vocês leem. Ezequiel capítulo 11, verso 19. Dar-lhes-ei um só coração, espírito novo, porém dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei coração de carne. Deus quer retirar de nós um coração de quê, irmãos? De pedra. O que significa isso, coração de pedra? Como é que é isso? O que para você é um coração de pedra? O que o profeta está querendo dizer com isso? Me ajuda aí. O que seria um coração de pedra? Um coração de pedra é um coração o quê? Duro.
um coração que não permite ser trabalhado, moldado, um coração que é difícil, que ao invés de abençoar, machuca, uma pedra, machuca, coração de pedra. Deus quer retirar de nós, já apareceu, já vou passar para o segundo aqui. Deus quer tirar de nós esse coração de pedra e colocar em nós um coração de carne. Provérbios vai dizer assim para nós: filho meu, dá-me o teu coração. Se há algo que nós precisamos dar a Deus, é um coração novo. Aquele que está em Cristo é o que, irmãos? Nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. O que é um coração de carne? O que seria um coração de carne para você? Um coração sensível, um coração maleável, um coração ensinável, um coração moldável, um coração que tem intenções que agradam a Deus. Quando a gente fala de coração, a gente fala de intenções. Coração está relacionado às intenções. O que está lá no coração? Quando Deus vai ungir o filho de Jessé, mais velho, Deus fala: alto lá, Samuel. Alto lá, Samuel. Quando Deus vai ungir o filho de Jessé, aliás, Samuel vai ungir o filho de Jessé mais velho, Deus fala para Samuel: alto lá, Samuel. Por que você está ungindo esse homem? Mas é o mais bonito, é o mais vistoso, faz parte do exército, ele tem cara de rei, ele parece rei. Aí Deus fala para ele: mas ele é denorex. Ele parece, mas não é, né? Só os antigos entenderam a piada agora. Olha, é denorex, esse camarada é denorex, ele parece, mas não é. Aí Deus fala para Samuel assim, porque você, Samuel, e os homens, vocês veem o quê? Aparência, mas eu, Senhor, vejo. Deus quer um coração novo na minha vida, na sua vida, um coração que Ele enxerga. Às vezes os homens não vão perceber, mas Deus vai. Até porque quando Deus foi ungir Davi, através de Samuel, estava todo mundo lá, menos o Davi, porque aquilo que passa desapercebido dos olhos dos homens, nunca passará desapercebido dos olhos de Deus. Às vezes nós somos reconhecidos pelos homens, às vezes nós somos elogiados pelos homens, às vezes nós somos aplaudidos pelos homens, às vezes nós somos aprovados pelos homens, mas nós somos reprovados por Deus. O que adianta? O que adianta? E aí, irmãos, quando nós falamos dessa questão do coração, né? Porque Atos, capítulo 13, se eu não estou enganado, verso 22, o texto diz o seguinte: porque Deus dá testemunho de Davi, dizendo: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Quando a gente fala de coração, a gente tem que falar um pouquinho de Davi, porque é um homem perfeito? Não. E Deus não está buscando corações perfeitos, Deus está buscando corações maleáveis, tratáveis, moldáveis, ensináveis. E a gente faz essa comparação entre Saul e Davi, a gente vai percebendo por que Saul foi rejeitado e por que Davi foi escolhido. Saul foi rejeitado porque ele buscava o que, irmãos? A aparência. Está lá, olha, Saul buscava a aparência, enquanto Davi sempre buscou a essência. Ele buscou a essência. Saul queria estar diante dos homens. Ele chega, né? Ele é repreendido por Samuel na batalha contra Amaleque. E aí o Samuel dá uma dura nele. E aí o Saul fala assim: tá bom, Samuel, tá bom, mas vamos lá diante do povo, para eu aparecer com você diante do povo, para a gente tirar umas fotos lá, para ficar bonito na foto, a gente aparecer nos jornais, a Rede Globo filmar a gente, vai ficar bom, você vai ver. Saul queria o povo, a aprovação do povo, ele queria estar diante do povo, sendo aplaudido pelas pessoas. Davi buscava a presença de Deus, ele queria essência. Ele vai escrever, se não me engano, no Salmo 27, se eu não estou enganado, ele vai dizer assim: uma coisa eu peço ao Senhor, eu vou buscar ela de todas as minhas forças, que eu habite lá na casa dele. Eu quero habitar lá na casa dele, quero morar com ele. Davi buscava a essência, buscava aquilo que às vezes é desprezado pelos homens, mas é valorizado por Deus. Então, enquanto Saul buscava aparência, Davi buscava excelência. Enquanto Saul buscava aprovação dos homens, Davi buscava aprovação de quem, gente?
Aprovação de Deus. Está lá a batalha diante de Saul, ele está esperando o Samuel chegar. Samuel está atrasando, bora, vamos fazer o sacrifício nós mesmos. Porque ele quer a aprovação dos homens, ele não está nem aí, se Deus está naquilo ou não. Davi, os filisteus chegam para batalhar, ele fala assim, não vou batalhar. Por que você não vai batalhar, Davi? Eu preciso consultar o Senhor. Senhor, eu vou batalhar ou não vou batalhar? Todo mundo falando, Davi, nós temos que batalhar. O que esse negócio está perguntando para nós? Nós temos que batalhar lá, os filisteus. Não, só se Deus falar que eu vou batalhar. Se Deus disser para eu não batalhar, eu não batalho. Eu estou debaixo das ordens do Senhor e não das circunstâncias. E aí Deus fala para ele, vai batalha. Ele vai batalha e vence os filisteus. Aí os filisteus, depois da derrota, se fortalecem de novo e voltam a batalhar contra Davi. Sabe o que Davi faz? Vai perguntar de novo. Todo mundo podia falar para Davi, você já não perguntou, não é? Ele falou, não, mas é uma outra batalha, eu tenho que perguntar de novo. Deus é para batalhar? E aí Deus fala para ele assim, agora não. Olha, irmãos, agora você não vai batalhar de frente, você vai se esconder nas amoreiras, porque eu vou batalhar. Você vai ficar escondido, e quando você escutar o cavalgar de muitos cavalos, tropas e tropas, é eu que saio à sua frente, aí você vai batalhar. Irmãos, imagina se ele não tivesse perguntado para Deus, porque muitas vezes a gente quer a aprovação dos homens, mas Davi buscava a aprovação de Deus. Saul era confrontado também nos seus erros, mas ao invés de arrependimento, só tinha remorso. Pode perceber, ele era repreendido, na hora ele ficava quebrantadinho e tal, passava um tempo ele fazia a mesma coisa, irmãos. E quantas vezes nós somos assim? Deus fala, a gente fica até às vezes quebrantado naquela hora, mas depois passa, é só um remorso, é só casca. Mas quando Deus repreende Davi, ele levanta a mão e fala assim, pequei, fui eu, pode matar, sou eu, só eu que sou errado, sou eu mesmo, o Senhor faz o que o Senhor quiser de mim, está aqui a coroa. Saul não, ele segurava a coroa, fala assim, não, o Senhor quer me castigar, mas a coroa não, o título não, a aparência não. Davi fala, o Senhor pode fazer o que quiser comigo, só não me tira o seu Espírito Santo. Faz o que o Senhor quiser, só não tira o Espírito Santo. Saul ficou com o reino, Saul ficou com a coroa, Saul ficou com o manto, Saul ficou com a aparência, Saul ficou com a fama, só que saiu dele quem? O Espírito Santo. Irmãos, olha a diferença. Olha a diferença. Saul confiava nas circunstâncias. Se o vento está favorável, vai dar tudo certo. Se está contrário, mas Davi colocava sua confiança em Deus. O gigante vira para ele e fala assim, rapaz, você está achando que eu sou o quê? Um cachorro para vir contra mim com pedra? Eu vou matar você, eu vou te esfolar, menino, seu atrevido, vou acabar com você. Davi falava para ele, você vem contra mim com espadas, com lanças, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos que você tem afrontado. Então ele colocava sua confiança em Deus. Saul buscava os louvores para si. Saul buscava louvores para si. A Bíblia diz que depois da vitória de Amaleque, ele fez um monumento para si. Olha, irmãos, ele fez um monumento para si. Olha, já passou rapidinho ali. Eu já tinha passado para esperar. A minha hora está esquentando. Será que se eu voltar, vou nem arriscar, deixa quieto. Então olha só, ele fez um monumento para si, como se diz, ninguém vai esquecer o que eu fiz, a minha vitória. Agora Davi, ele falava assim, e quando ele foi ungido rei, ele falou assim, gente, cadê a arca? Cadê a arca? Eu quero a arca, eu quero a presença de Deus. Ele queria exaltar o Senhor, ele queria ver Deus grande. Cadê a arca? Está lá em tal lugar, vamos buscar a arca. Aí ele foi muito empolgado, não deu certo, Uzá morreu, né? Aí ele fez uma pergunta, gente, como que eu vou trazer essa arca? Eu quero a arca. Só que eu estou pensando que não está dando certo esse negócio. Ele ficou chateado, ele ficou triste, mas ele não desistiu. Ele falou, como eu trarei a mim a arca do Senhor? Como que eu vou trazer a arca do Senhor? Aí passou um tempo, alguém contou para ele, Davi, a casa de Obed-edom que você deixou a arca, está tudo abençoado lá, Deus está abençoando. Então ele falou assim, opa, então é sinal verde, Deus está me dando sinal verde. Aí ele foi, estudou na palavra, a importância de estudar na palavra. Ele entendeu que a arca não podia ser levada por carros de bois, ela tinha que ser levada o quê? Nos ombros dos levitas. Nos ombros dos levitas. Aí ele diz assim, então são os coatitas que precisam trazer a arca.
Aí ele trouxe a arca e deu tudo certo. Aí ele acorda um dia e fala assim: não, mas eu estou numa casa tão bonita, e a casa de Deus? Ele olha lá no monte, é uma tenda. Eu falei, eu estou num palácio, e Deus está numa tenda, não dá certo. Irmãos, ele sempre buscando engrandecer o Senhor. Ele chega para o profeta e fala: profeta, eu quero fazer uma casa para Deus, um palácio, uma coisa assim, para todo mundo saber que o nosso Deus é Deus. O profeta falou: olha, o que é isso? Pode fazer. Aí Deus repreende o profeta e fala: não, não é assim não, ele não vai fazer. Quem fará o templo vai ser o seu filho. E Davi fica triste? Muito pelo contrário, fala: se vai ser meu filho é porque vai ter sucessão no meu reino. Olha como que Deus me ama. E por que Deus abençoava Davi? Porque ele buscava engrandecer o Senhor. É esse o coração que Deus quer para mim e para você. Quantos querem esse coração? Em nome de Jesus. De ver o Senhor grande, de ver o Senhor exaltado. Deus quer colocar na minha vida e na sua vida, segunda coisa, uma nova mensagem. Não só um coração, intenções corretas, mas também palavras abençoadoras. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, palavras são os primeiros sinais de que um coração está transformado. Por isso que Deus quer colocar uma mensagem nova, né, nos meus lábios, nos seus lábios. Olha Isaías capítulo 6, Deus chama Isaías, aí no capítulo 6, ele vê Deus no trono, vê o Senhor no trono, os serafins adorando o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías vendo aquilo lá, aquela coisa maravilhosa, aí no verso 5 ele fala assim: nó, eu estou perdido, eu vou morrer. Por que eu vou morrer? Porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Pronto, eu vou morrer. Aquela santidade, irmãos, aquela santidade, aquela glória de Deus era tão forte, que ele falou assim: não, você é fulminado aqui. O que acontece naquele momento? Um dos serafins voa para ele, trazendo na mão uma brasa, que tirara do altar, com uma tenaz, toca os lábios de Isaías, e fala para Isaías assim: ó, a tua iniquidade está removida, teu pecado está perdoado. Naquele momento ele escuta o Senhor dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E o que ele fala? Eis-me aqui, envia-me a mim. Deus quer levantar a minha vida e a sua vida como profetas nessa geração. Você recebe? Em nome de Jesus. Agora, para isso, o que Deus precisa fazer comigo, com você? Tocar os nossos lábios, purificar as nossas palavras, nos dar palavras de bênção e não de maldição, palavras que curam e não que ferem. Deus quer fazer de mim e de você mensageiros de uma boa notícia, mensageiros de uma boa nova. O apóstolo Paulo fala assim: olha, retire dos lábios de vocês toda palavra torpe, e pronunciem palavras, só aquelas que forem boas para a edificação, que tragam graça para aqueles que escutarem as palavras de vocês. Deus quer levantar uma geração de profetas nesses dias, homens e mulheres, que tem uma palavra que sara, que cura, que restaura. Olha só, o que deve sair dos nossos lábios? Coloquei aqui, primeiro, gratidão, louvor e adoração. Estava ontem lá no SESEC, convidaram para dar uma palestra lá ontem, sobre o dia de ação de graças, né? Eles fizeram ontem um evento, e eu falando sobre a importância da gratidão. É porque a gente ora, falando assim: olha, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O apóstolo Paulo escreve lá para Tessalonicenses: esta é a vontade de Deus, que em tudo vocês deem graças. Essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus, que em tudo vocês deem graças. Se há algo que agrada o coração de Deus, é quando os meus lábios, os seus lábios, são lábios de gratidão, irmãos. Hoje pela manhã o pastor Horácio falou aqui sobre a serpente abrasadora. O que estava matando aquele povo? Era aquela serpente? Não era, era a língua deles. Sim ou não? Vai lá na história para você ver. Porque eles estavam o quê? Murmurando. A nossa língua nos mata. Lê Tiago capítulo 3 para você ver. Nossa língua nos mata. A nossa língua é veneno mortal, irmãos. E Deus quer tocar as nossas línguas, quer tocar os nossos lábios.
com uma brasa tirada do altar da presença dEle, para que eu e você tenhamos lábios purificados, curados. Como que eu posso fazer isso, pastor Carlinhos? Ao invés de reclamação, de murmuração, gratidão, gratidão, exercita isso pela manhã. Obrigado, Senhor, pelo sono que eu tive, obrigado pela cama que eu dormi, pelo travesseiro. Olha, Jacó colocou uma pedra de travesseiro, eu tenho um travesseiro para dormir. Irmãos, mas a gente acorda e fala, nossa, não dormi bem não, esse colchão não presta, esse colchão não, tem que trocar esse colchão, meu marido, esse colchão não presta, esse travesseiro não tem jeito, estou com o pescoço tudo doendo. A nossa tendência, irmãos, é só reclamar. E o Jacó dormiu no travesseiro de pedra. Um dia você faz essa experiência, você vê, dorme num travesseiro de pedra. Então nós temos que ter gratidão, coisa boa. Você abre a torneira, tem água para você lavar o rosto, coisa boa, irmão, olha que coisa tremenda, tem água para você lavar o rosto, né? O Zezinho morou na fazenda, Zezinho. Quantas vezes tinha que buscar água, não é verdade? Ia na bica, né? Às vezes estava frio, né, Zezinho? E tinha que ir na bica, e estava frio, sai lá fora. Agora não, está encanado, está dentro do banheiro. Está lá na suíte, hein, né? Irmãos que tem uma suíte, já sai do quarto, já entra no banheiro, coisa boa. Mas não, reclama, que está frio, não sei o quê, papapá. Irmãos, nós temos que ter gratidão, porque senão a serpente vem, começa a nos morder, nos ferir, nos machucar, nos matar. Olha outra coisa que nós precisamos ter nos nossos lados, palavras proféticas. O apóstolo Paulo vai escrever à igreja de Corinto, fala assim, olha, Deus quer liberar no meio de vocês o dom profético, o dom de profecia. E o que o dom de profecia faz? O que o dom de profecia faz? Ele exorta, ele consola e ele edifica. Quando nós estivermos uns com os outros, vamos buscar de Deus palavras proféticas. Como é que é isso, pastor Carlinhos? Palavras que exortam, que consolam e que edificam. Você está vendo o irmão desanimado? A exortação significa anima o teu irmão, ainda que seja às vezes levantando ele, chacoalhando ele. Isso é exortação. Levanta-te, acorda, desperta, né? Como o Elton falou aqui do rapaz, você está no fundo do poço, então dá uma respirada aí, toma uma água. Então isso é exortação. Agora tem gente que, nossa, eu estou no fim do poço, aí o outro que vira para ele e fala assim, não, é difícil aí, né, dá mais uma cavadinha para você ver tanto que é difícil. Ao invés de animar, né, tem um senhor aí que é palestrante, ele fala assim, tem gente, irmãos, tão negativo, que chega para você, a pessoa chega para você e fala assim, rapaz, eu estou com um problema de úlcera, mas uma úlcera terrível. Aí o outro vira para ele e fala assim, mas a sua sangra, porque é a minha sangra. Ao invés de animar o outro, ainda mata o outro, né? Então Deus quer colocar em nós palavras de ânimo, que exortam, que consolam. Você está vendo a pessoa batida, consolo, fortalecimento, edificação, amém, irmãos? Edificação. Vamos falar coisas que edificam, que fortalecem, que levantam as pessoas. Outra coisa, Deus quer colocar nos lados da igreja uma boa nova para essa geração desesperada. Irmãos, imagina a pessoa que só confiou no Bolsonaro, está desesperada agora, está desesperada, irmão. Para para você ver. As pessoas que confiaram no sistema desse mundo, está desesperado. É ou não é verdade? O sistema desse mundo é corrupto, é como a Sandra falou, da indignação, da vontade de matar. Ainda vira para você e fala assim, perdeu, mané, não enche. Vê se não dá vontade de esganar, dá uma torcida assim, vontade de matar, irmãos. Agora, a igreja tem boas novas. 2023, a igreja tem boas novas. Você crê nisso? Não dá um aplauso ao Senhor Jesus, porque a igreja tem boas novas. Tem boas novas, tem boas novas. Nós vamos liberar uma palavra de esperança para a nossa nação. Não acabou não, irmãos, tá? Não é ponto final não, é só vírgula, em nome de Jesus. Demorou de novo. Então veja bem, e por último, terminando aqui, Deus quer nos dar um novo coração, uma nova mensagem, mas também novas atitudes, uma nova atitude. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte para nós, em Mateus capítulo 7, verso 17, assim, toda árvore boa, o que ela vai produzir? Bons frutos. E toda árvore má vai produzir o quê? Maus frutos. Então presta atenção, Deus tratou o coração.
nos deu lábios purificados que liberam palavras que são sementes. Escute isso aqui, palavras são sementes. Você pode repetir isso comigo? Diga, palavras são sementes. Palavras são sementes. Se eu lanço palavras de maldição, é isso que eu vou colher. Se eu lanço palavras de bênção, é isso que eu vou colher. Palavras são sementes. Então veja bem, Deus transforma meu coração. O meu linguajar é correspondente àquilo que está cheio no meu coração. As sementes são lançadas. O que vai acontecer, irmãos? Frutos. Frutos de transformação. Frutos de bênção. Você é sal nessa terra. Você é luz nesse mundo. Jesus fala para que vejam as vossas boas obras, as vossas boas atitudes, e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Então Deus quer de mim e de você nesses dias, não só um novo coração, não só palavras, uma mensagem nova, mas também uma atitude nova. Deus quer de mim e de você nesse ano 2023 um comportamento novo, um comportamento diferente. Nós vamos fazer a diferença, porque nós somos sal que faz a diferença. Nós somos a luz no meio das trevas. Você recebe, em nome de Jesus, você é luz no meio das trevas, você vai fazer a diferença. As pessoas vão olhar para você e falar, o que é isso? Por que você é desse jeito? Você vai falar, Jesus, Jesus na minha vida. Porque as pessoas, irmãos, olha só, as pessoas, quem não te conhece, não te compra. Quem não te conhece, não te compra. Então, Deus nos conhece. Deus conhece o nosso coração, Ele nos comprou pelo sangue dEle, Ele conhece o nosso coração. Agora, quem não nos conhece, o coração não adianta, não chama a atenção das pessoas o coração, chama a atenção de Deus. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Chama a atenção de Deus, ninguém sabe o que está no nosso coração, se é bom, se é ruim, e chama a atenção de Deus, Deus sabe. Palavras, irmãos, todo mundo está cansado de escutar só as coisas, entendeu? Falar, todo mundo fala. Agora, fazer. Quantos entendem a diferença? Fazer. Você pode até pregar, mas quando você faz, aí faz toda a diferença. E Deus quer nos dar não só uma palavra nova para as pessoas, mas atitudes novas. Sabe? Você abençoar as pessoas, servir as pessoas, servir o vizinho. Às vezes a gente prega para o vizinho. Aí ele precisa de, por exemplo, ir lá no hospital, a gente não dá uma carona. Precisa deixar o menino, né, para ir resolver um negócio, a gente não abre a porta da casa para o menino ficar lá com a gente um pouquinho. É atitude, é comportamento. Você está vendo que a despensa dele está vazia, aí você faz só uma oração, oh Deus, enche a despensa dele. Você não vai lá no supermercado, faz uma compra, uma cesta e leva para ele. Atitude. A pessoa está carente, você fala para ela assim, vou orar por você, pode deixar, mas ele quer um abraço, um sorriso da sua parte. Uma porta aberta. Então, atitudes. Deus quer nos dar um novo coração, sim. Deus quer nos dar uma palavra nova, com certeza, palavras proféticas. Mas Deus quer encher a igreja de atitudes transformadoras, que vão tocar essa geração. Você recebe o desafio? Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, meu Pai. Glória a Deus. Então daqui a pouco vai passar ali a frase seguinte, olha, o efeito cascata. Se a motivação do coração está correta, se as palavras dos lábios são abençoadoras, são sementes abençoadoras, as ações serão frutíferas e transformadoras. Quantos creem que nós vamos colher grandes frutos do Senhor? Vai ter fruto aí em nome de Jesus. A igreja do Senhor vai se encher de frutos, vai ser frutífera. Porque eu e você somos chamados para sermos ramos frutíferos. Você é um ramo frutífero. Coloca a mão no teu coração. Profetiza isso sobre a sua vida. Em nome de Jesus nessa noite. Profetiza sobre você. Diga, eu sou ramo frutífero. Eu nasci para frutificar. E o meu fruto glorificará o nome do meu Deus. Amém. Vamos adorar o Senhor com uma canção, antes de nós terminarmos. E você vai colocando diante do Senhor esse desafio, né? De ter um coração novo. Uma mensagem nova para uma geração desesperada. Uma geração que só escuta aí jornais e
tantas coisas que desanimam, né? A igreja vai ter uma mensagem boa, uma mensagem transformadora, uma mensagem abençoadora, uma palavra profética. A que serve a palavra profética, irmãos, que nós falamos? Exortar, consolar, edificar. Repita comigo, diga: exortar, consolar e edificar. As pessoas vão entrar nessa igreja aqui, ó, e elas vão receber essa palavra profética. Em nome de Jesus, feche os teus olhos aí que eu vou liberar essa palavra sobre a sua vida. Ó, algumas pessoas vão entrar aqui na igreja e o Espírito Santo vai te incomodar. Você vai chegar nessa pessoa e falar assim: ó, não sei se é isso ou não, né? Porque você não precisa ser arrogante, falar assim diz o Senhor para você. Não, você chega para a pessoa e fala assim: ó, parece que Deus está falando isso para você. Aí você vai chegar na pessoa e falar assim: olha, o seu dia foi difícil, sua semana foi difícil, você passou esse problema nessa e nessa e nessa. Irmãos, essa pessoa vai começar a se quebrantar, falar: nossa, Deus está falando comigo, porque Deus vai levantar a sua vida como profeta. Você recebe? Deus vai levantar a sua vida como profeta. Você vai chegar para o seu irmão e falar assim: o Espírito Santo está falando um negócio aqui no meu coração, olha, que esses dias foram difíceis para você, aconteceu isso no seu trabalho, assim, isso é verdade, aconteceu assim mesmo. Essa pessoa vai começar a se quebrantar, e aí você vai liberar uma palavra de edificação. Fala: fortaleça-te no Senhor, porque o teu Deus vai à tua frente, Ele vai abrindo as portas, e a porta que Ele abre, ninguém poderá fechar. O Senhor é contigo, por onde quer que você andar, Ele não te deixará, jamais te abandonará. Ah, irmãos, essa pessoa vai sair daqui transformada, porque Deus quer usar a sua vida como uma mensagem nova. Mas além de tudo isso, Deus quer dar a mim e a você atos proféticos. Uma mão para levantar o caído, um braço para amparar aquele que está fraco e debilitado, mãos que abençoam. Deus vai fazer da minha vida, da sua vida, um ramo frutífero, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Receba aí onde você está o meu novo para Deus, meu novo para Deus. Pede para Ele, pede para Ele, pede para Ele. O Senhor me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então peça para Ele esse desafio. Usa-me, Senhor, usa-me. Como que? como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, Senhor. Ele te conhece. Me conhece. Ele conhece a minha vida e a sua vida. Quebranta o meu coração. Peça para Ele nessa noite. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça: enche-me. Enche-me até que em mim se ache só ti. Então Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como o farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero
da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Com a mão no coração, diga para Ele: sonda-me, quebranta-me. Que mais? Transforma-me. Que mais, Senhor? Enche-me e usa-me. Mais uma vez, diga para Ele: sonda-me, quebranta-me. Que mais? Transforma-me, Enche-me. enche-me e usa-me, Senhor. Com a mão no coração, diga comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, como diz o profeta Isaías. Eu quero fazer a tua vontade. Dá-me um novo coração, uma mensagem para minha geração, obras que glorifiquem o teu nome. Que o Senhor faça de mim sal nessa terra, luz neste mundo, para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Olha, talvez você ainda não entregou a sua vida para Jesus, mas essa é uma oração também de entrega. Quando você está falando para Deus: eu não quero só entregar minha vida, mas eu quero ser usado pelo Senhor. Se tem alguém aqui, eu queria fazer essa oração com você. Tem alguém que está entregando a sua vida para Jesus? Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu fazer essa oração com você. Deus te abençoe. Tem mais alguém que está entregando a vida para Jesus? Deus te abençoe. Você pode vir cá, vocês podem vir cá para eu orar por vocês, abençoar a vida de vocês. Essa declaração profética que vocês estão fazendo, de que Jesus é o Senhor e Salvador da vida de vocês. A igreja vai me ajudar nessa oração aqui. Chega aqui mais pertinho. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, pode vir. Vem cá pertinho. Pode ficar aqui junto com ele. Vem cá. Como é que é o nome do senhor? Senhor Pedro, diga comigo mais uma vez: Senhor Jesus, a minha vida eu coloco nas tuas mãos e eu declaro: tu és o meu Senhor, meu Salvador. Eu sou teu para todo sempre, em nome de Jesus, amém. Seu Pedro, Jesus, ele fica feliz demais quando uma pessoa faz uma oração dessa, porque o Senhor está dizendo que o coração do Senhor é a casa dele, que ele vai morar aí. O Senhor recebe ele como esse morador. Que dia que ele vai sair daí? Nunca mais, amém? E além de Jesus, olha aí o tanto de irmão que o Senhor ganhou. Olha aí, olha aí, olha aí. Vamos aplaudir a Jesus. Seja bem-vindo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O Senhor te abençoe, te fortaleça, em nome de Jesus, viu? Em nome de Jesus. Ô Cleiton, vem cá, pega o nome do seu Pedro para a gente estar orando por ele. Eu quero que você dê um abraço aí na pessoa que está do teu lado. Fala para ela: vamos ser luz do mundo e sal da terra. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.